Beleza, doutores e doutoras, Jean Clema aqui mais uma vez, te dando as boas-vindas ao Bonafidcast, um conteúdo feito com muito carinho pela Bonafide, uma escola de marketing e vendas para advogados. Então, fica o convite para você dar uma olhada aí depois no link da descrição desse episódio, como que você pode conhecer a Bonafide, entender como que ela pode te ajudar aí a expandir a sua carteira de clientes, errando menos e indo mais rápido. Então, recadinho dado, estamos aqui com o nosso grande amigo Rafael Mota, que tem muita experiência com tráfego pago. É advogado, dono de agência de tráfego para advogados, é mentor de gestores de tráfego. Então, estamos muito bem acompanhados hoje aqui para falar desse tema tão necessário para a expansão da carteira de clientes na advocacia nos dias de hoje. E fica à vontade, Rafael, para cumprimentar e se apresentar aí para a nossa audiência e a gente já começa o nosso bate-papo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Então, fica feliz aqui pelo convite do Jean. É um cara que teoricamente é o meu concorrente, mas é um cara que eu gosto bastante e espero aqui agregar bastante para vocês. Estou aqui à disposição para ajudar no que eu puder. Então, pode tocar a ficha aí no que tu puder, que eu puder ajudar vocês. Estou aqui à disposição, tá? Maravilha, maravilha. É, a gente, às vezes, quem olha de fora, né, fala: "Nossa, como assim o encontro entre as agências concorrentes", né. Mas, cara, eu já conheço o Rafael aí à distância, né, já admiro ele pela questão técnica, eu vejo os posicionamentos, as respostas, me identifico muito. Falo: "Ó, aqui também é assim. Poxa, também acredito nisso. Pô, isso é verdade". Então a gente tem um elemento muito grande, até teve a gente teve a oportunidade aí de se conhecer presencialmente, né, recentemente ali, e, enfim, cara super gente fina pra caramba mesmo. Então, esse encontro aí era mais que necessário aí pra gente bater um papo, sobre essa nossa especialidade, compartilhar com vocês, advogados aí, o que que a gente sabe, dicas práticas, o que que você precisa saber quando o assunto é tráfego pago. E caso alguém aí ainda não te conheça, Rafael, está acompanhando aqui, fala um pouquinho da sua trajetória, como que foi ali, você estava lá com o seu escritório de advocacia, aí de repente surgiu esse assunto, tráfego pago aí no seu radar, e a ponto não só de você fazer o tráfego para o próprio escritório, né, mas até montar uma agência, atender outros advogados, né. Conta aí como que foi a sua jornada até aqui. Então, contar aqui um pouquinho como é que eu iniciei no direito, né? Para vocês entenderem um pouco. Então, eu tive a sorte de começar no direito com 16 anos de idade, então eu sou de escola pública, e aqui em Fortaleza tem um projeto chamado Primeiro Passo, que é um projeto de menor aprendiz para crianças de baixa renda que trabalham que estudam em colégio público em entrar em algum órgão público. Aí eu fiz o processo seletivozinho lá, e aí entrei na Justiça Federal. Aí eu fiquei na Justiça Federal de 16 aos 18 anos. E aí, como eu sempre fui aquele menino perguntador, aquele menino que quer saber de tudo, era bem curioso lá na Justiça Federal. Então, me destaquei bastante lá, no sentido de entender o processo, de entender a parte. Porque na época a gente ainda trabalhava juntando, né? Tipo, faz, eu tra... os menores aprendizes, o trabalho deles era empilhar os processos físicos e colocar as petiçãozinhas de juntada, Sim. o adesivo. E aí eu trabalhando com aquilo ali, comecei a perguntar: "Ah, mas essa petição aqui, o que que é? É sessão de pró-executividade, que é isso aqui? Ah, o fulano aqui está fazendo uma petição diversa de impulsionamento". E aí eu fiquei nessa brincadeira, eu fui ali evoluindo, aprendendo. Tive também muita sorte de pegar vários servidores que quiseram me ensinar bastante. Então eu meio que fui adotado ali pelo pessoal de tipo, era um menino que queria aprender. E aí, fiquei dos 16 aos 18. Aí dos 18 anos, como eu tinha essa experiência lá de 2 anos, eu consegui um emprego de auxiliar administrativo em um escritório previdenciário. Aí saí de lá, fiquei 3, 4 meses, 3 meses foi o tempo que eu tenho carteira assinada. Aí comecei a faculdade, acho que com 18 anos, e aí fui ser operador de cobrança no HSBC, Olha na só. faculdade e operador de cobrança no HSBC. Aí passei acho que 2 anos como operador de cobrança, Isso ali já me deu canta muita. eu já até desculpa Hã? interromper, mas essa experiência eu já canta a bola que te deu bagagem aí até para o comercial, para atender e tal. Total. Aí foi a Aham. virada de chave, aí foi a virada de chave mesmo pro eu sou um cara tímido, assim, o pessoal me vê, assim, produzindo conteúdo, o pessoal: "Ah, o pessoal é conversador". Quem me conhece pessoalmente, acho que até o Jean viu, eu sou um cara mais introspectivo, na minha ali, caladão, eu sou mais ativo, assim, na internet, sou mais, né, eu consigo incorporar bem essa minha comunicação aqui no digital, mas em presencial você vai ver que eu sou mais ali, timidozinho e Uhum. tal, introspectivo.
né, entendi que eu precisava ser assim aqui no digital, então a gente é, mas passei ali como operador de cobrança, estudando na faculdade, e aí passei esse período todo ali na cobrança, e aí consegui um estágio numa empresa chamada Grupo Marquise, que lá era um grupo econômico que tinha construção, obra pública, incorporadora, tinha banco, tinha uma porrada de coisa, tipo, desde a construção civil até uma rádio, hotel, televisão, então, tipo, era um grupo econômico bem diverso que eu consegui ter acesso a entendimento gerencial. Foi ali que eu entendi o que era um superintendente, um diretor, um gerente, então toda a hierarquia empresarial, que eu me apaixonei depois também muito por gestão, por isso. Então, ali foi o primeiro contato. E de forma concomitante ali, eu tinha estágio à tarde nos sindicatos portuários. Então, saí da cobrança, estudava à noite, de manhã era estagiário na Marquise e à tarde dos sindicatos portuários. E fiquei lá nesses locais até acabar minha faculdade. Me formei, aluguei uma salinha ali no nos sindicatos portuários. Assim, eu nunca passei muito perrengue na advocacia, por causa que eu sempre tive em mente que eu queria ser advogado. Então todo mundo levantava: "Quem quer ser servidor?" A pessoa levantava, eu não, eu queria ser advogado. Muito por essa visão que eu tinha lá de menor aprendiz, que eu via que eu via assim: "Cara, os advogados ganham muita grana aqui, velho. Esse cara aqui". Então, tipo, um caso que me marcou muito na época de menor aprendiz, que era um desembargador federal que tinha pedido exoneração, ele era juiz, pediu exoneração porque ia Uhum. ser advogado, porque ganhava mais grana. E aí me marcou muito essa questão do dinheiro na época, né. Sim. Digo: "Meu irmão, como assim o cara deixa de ser juiz para ser advogado?". Hoje começou nessa onda novamente, né. Muito juiz nessa época, agora, né, Verdade. em 2023, tá muita gente pedindo exoneração para advogar. E me marcou muito isso, aí eu já comecei a faculdade já direcionando isso. Então, nunca tive estágio público, sempre tive estágio em escritórios ou em órgãos particulares. Então, tanto é que meus estágios sempre foi em sindicato, empresa, advogando, ou foi operador de cobrança, né, para aprender a cobrar, aprender a falar, fechar contrato, enfim. E aí, como era estagiário lá dos sindicatos portuários, eu aluguei uma salinha. Aí nessa salinha ali, o advogado mais antigo que tinha, que era o doutor Coutinho, ele era bem, tinha uns 40 anos de sindicato, ele me indicava ali um casinho ou outro, né? Então nunca passei perrengue. Apesar de ser de família pobre, isso eu não posso falar que eu passei o perrengue ali na advocacia. E aí, tipo, minha mãe é empregada doméstica. Meu pai é motorista de Uber. Eu digo: "Meu irmão, tem que fazer outra coisa, né, pra conseguir cliente, porque ficar esperando aqui indicação, e tinha indicação outra ali, mas nada que fosse muito substancial para ganhar uns honorários bons, assim". E aí em 2018, eu comecei a pegar uns processos, sou formado de fevereiro de 2017. 2018 eu fiz um curso do Eduardo Kutz, na DV Box. A gente comprava um plano lá, e aí eu já acompanhava ele, eu gostava bastante do blog dele, do escritório dele. E eu fiz esse curso, e aí num curso vi um na eu fiz o assinatura, e nessa assinatura eu vi um curso dele, né, nesse curso ele falava muito de SEO. E aí eu comecei a estudar SEO de forma mais profunda em 2018, porque eu digo: "Cara, que massa, velho. Os caras conseguiram contratar na internet e tudo". E aí eu comecei a estudar mesmo tráfego pago a partir daí. Eu já tinha tido Uhum. uma conta de 2011, a minha primeira conta, mas assim, foi para coisa aleatória que eu vendia, assim, eu sempre fui um cara mais empreendedor, vendia um negócio de importado e tal, mas isso antes dos 16 anos. Aí abri uma continha no Google Ads ali bem antigona, mas eu comecei profissionalmente mesmo a estudar de forma mais profunda em 2018, através do Educats. Muito em razão de estudar o SEO, aí SEO dava muito trabalho, artigo, não sei o quê, comecei a estudar um pouquinho de programação, eu digo: "Meu irmão, dava trabalho demais". Uhum. Aí vi o tráfego pago, né? Opa, o Sim. tráfego pago aqui, o negócio é mais tranquilo, né? Fazer um landing page, jogar um anúncio e começou a rodar. Na época era maravilhoso, não tinha concorrente, o leilão era lindo. Então, tipo, você botava assim Centavinhos. você Sim. chegava, botava 10 conto por dia, chegava assim 3, 4 contatos, era maravilhoso. Não tinha concorrente. E aí, de 2018 para frente, comecei a advogar, comecei a pegar muito cliente. E em 2020 veio a pandemia, março de 2020, e eu já pegava cliente do Brasil todo, antes de 2020, porque eu fazia juros Brasil a nível nacional, porque eu ficava disputando lá os créditos com o pessoal, o regional estava muito disputado.
E aí eu comecei a pegar gente, aí o meu primeiro cliente no digital foi em Serra, no Espírito Santo, fora da minha região. Eu digo: "Meu irmão, o pessoal fechou o contrato comigo", eu digo: "Isso aqui é muito bom". E aí eu comecei a pegar cliente no Brasil todo e tudo, aí veio a pandemia, quando veio a pandemia, eu estava pronto para o inesperado, né. Então, Sim, tipo, eu já sabia fechar contrato, eu já era um cara que tinha um pouco mais de conhecimento do digital, eu era uma pessoa que já trabalhava em casa, já tinha meu home office ali, então eu estava pronto, né, quando veio a pandemia eu peguei toda a demanda reprimida. sim, Aí o escritório bombou, peguei muito cliente, então apesar da pandemia ter trazido alguns aspectos ruins para minha família, né, mas também teve uma época foi uma época muito boa profissionalmente falando, então peguei muito cliente. E aí, naquele ócio ali da internet, 55 live ao mesmo tempo, todo mundo fazendo live, e eu digo: "Meu irmão", aí eu começava a acompanhar e tal, tal, tal. E aí eu vi algumas pessoas falando de Google Ads, e eu vi assim: "Cara, vou começar a produzir conteúdo". Aí comecei a produzir conteúdo de cálculo trabalhista, que eu era professor, aí falava de prática, aí também não era meu posicionamento era muito estranho, eu falava de trabalhista, depois falei de cálculo trabalhista, aí veio a época do PJ Calc, aí comecei a produzir conteúdo, e aí eu decidi, acho que finalzinho de 2021, 2020, a produzir conteúdo só de Google Ads. Aí, naturalmente, foi no final de 2020, que provavelmente foi 2021, comecei a produzir conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí, naturalmente, o pessoal, Rafael, que massa, velho. É, tu não faz isso no meu escritório? Eu digo, uhum, cara, sei, faço, vamos ver aqui como é que faz esse negócio. Aí, em setembro de 2020, eu peguei meu primeiro cliente na agência. Junho de 2021 veio a aprovação do provimento de 2005, 205/2021, permitido expressamente o Google Ads na advocacia. Aí depois que foi aprovado, aí explodiu, né? Estava bem posicionado, produzia conteúdo, já tinha uma boa bagagem, e aí naturalmente foi surgindo e tudo. E aí hoje nessa empreitada, tem o meu escritório de advocacia, que o meu sócio toca da operação e eu cuido do marketing e vendas. E eu tenho a agência que eu cuido da parte operacional, mas a parte estratégica e tudo, e continuo produzindo conteúdo. Então, de forma bem resumida, a minha história é essa daí. Desculpa se eu falei cara, demais aí. não, cara, achei sensacional. Eu não conhecia os detalhes, assim, da sua história. Para mim, assim, muito bacana saber a sua trajetória. E uma coisa curiosa que eu também tive esse primeiro contato ali com o jurídico através de um estágio. Passei 2 anos no Tribunal de Justiça, só que foi um pouco antes, foi em 2006, 2007, né. E ali eu vi muito essa dinâmica ali também, enfim, não vou contar a minha trajetória aqui, pelo menos não hoje, né, quem sabe uma hora aí a gente aprofunda nisso, mas ali que foi também o start ali, e o interesse de entender mais os advogados, né. Em 2011/2012 a gente abriu a agência, só que não era agência bona fide, era uma agência generalista, atendia de tudo, né, então fazia site e fazia de tudo para todo mundo, né. Eita, Só então tá que um tempão no mercado. faz tempo, faz tempo, faz tempo, desde 2011, né. Começou em 2011 meio naquele apartamento, né, e oficialmente com endereço, com CNPJ, tudo em 2012. Só que era uma agência generalista muito conhecida na cidade, mas atendia um advogado ali, outro aqui, e aí a gente foi vendo que realmente os melhores clientes que a gente tinha eram os advogados, que mais elogiava, que mais, enfim, tinham resultado, e até porque as outras agências não queriam atender advogado. Falaram: "Ah, não, não pode fazer nada". Eles queriam vender outdoor, queria vender panfleto, queria vender jingle, queria vender, espaço na TV, né. E falaram: "Não, para nós não interessa fazer só tráfego e fazer um site". Eu falei: "Poxa, mas é a nossa especialidade aqui". "Ai, advogado sabe como que é, né, se você pisar fora da linha, você tá enrolado, é tudo contrato, tudo nota fiscal". Eu falei: "Perfeito, é o jeito que eu trabalho, tudo com contrato, eu sou na linha, eu não faço nada errado, então tá ótimo para mim, né". E aí, ao longo do tempo, chegou um tempo ali, foi por volta de 2020, 19 e 20, a gente falou assim: "Cara, agora vamos atender só advogado". Aí começou a transição para atender só advogado de 2020 para cá, daí a gente outra agência já era, né, já foi, então a gente nega serviços de outras áreas, né, desde 2020, né, e isso é o advogado que atua de forma generalista, fica aí de inspiração também, né, vai pegando tudo, trabalhista, previdência e tal, e direito do astronauta, opa, pego, né, então tudo pega, né, então você vai ficar andando em círculo sendo o profissional do bairro, né, e a gente tendo especialidade aí, hoje a gente consegue
ter mais profundidade, entrega mais resultado, é procurado a nível Brasil, né. Então eu acabo sendo, apesar de não ser advogado, né, eu sou o case aí também dessas, vantagens de nichar, né. Mas avançando até para nossa audiência aí saber um pouco mais sobre o tráfego pago, né, o assunto que tem muito em comum, temos várias coisas em comum aqui, né, mas um grande assunto em comum, até tema do nosso encontro, é o tráfego pago. Para quem não conhece, talvez caiu de paraquedas, pessoal, eu vou dar um exemplo prático que vocês vão entender o que que é tráfego pago. Quando você vai lá no Google e digita lá, advogado para divórcio, provavelmente ali as primeiras posições vai estar lá assim, patrocinado. Aquilo lá é um anúncio, aquilo lá os advogados estão pagando para ter uma presença competitiva no marketing de busca, ter uma presença competitiva ali. E eles só vão pagar se clicar, se não clicar não paga nada. Outra opção de tráfego pago, às vezes na rede social você é surpreendido ali com "você sabia?". "Ó, você sabia? Voos cancelados nos últimos 5 anos geram indenizações de até R$ 10.000, saiba mais". Aquilo ali não apareceu de forma natural, espontânea, não foi o próprio algoritmo que entregou, se tiver escrito ali patrocinado. Então, são formas de você cair no radar do seu cliente, tanto para pessoas que já estão procurando, né, já querem, precisam e buscam pelo um profissional como você aí na sua região, uma busca no Google, ou pessoas que têm um perfil, têm uma idade, um gênero, um interesse, uma característica específica, que ela não está buscando agora, mas ela pode ser impactada através da rede social. Então, esses são exemplos de tráfego pago que, caso você ainda não saiba, né, enfim, só para ter um alinhamento com toda a audiência aqui. E eu ia te perguntar, Rafael, o que que você acha que tráfego pago, maravilha, aparecer bem posicionado no Google, impactar pessoas ali na rede social, isso aí serve para todo e qualquer advogado, todo e qualquer área do direito ou não? Você percebeu com a sua experiência aí que tem talvez cenários ali que o tráfego pago funciona mais para uns, não funciona tanto assim para outros? Qual que é o seu ponto de vista? Olha, boa pergunta sobre essa questão de funcionar para qualquer área. De forma bem resumida, qualquer área que tenha uma pessoa que tenha a consciência do problema ou que ela tenha a consciência do serviço, que aquele problema seja resolvido por um advogado e essa pessoa tem o costume de usar o Google para resolver esses problemas, vai ter volume. Tá, Rafael, então tu me respondeu a minha pergunta. Por que que eu falo isso? Porque muitas das vezes o cara fala assim: "Rafael, eu quero saber, eu sou advogado trabalhista. Advogado trabalhista funciona no Google?" Funciona, porque tem mais de 40.000 pessoas pesquisando mensalmente a palavra advogado trabalhista. Rafael, eu trabalho com descarte de embriões excedentários na fertilização in vitro. Eu quero cobrar um alvará. Tem volume de busca? Por incrível que pareça, tem. Rafael, eu quero trabalhar com direito, eu quero trabalhar com benefício de prestação continuada negado. Tem volume, tem, dá para fazer no Google? Dá, porque tem pessoas que têm o benefício de prestação continuada, que é o BPC, negado e colocam no Google. Rafael, tem restituição de impostos para posto de gasolina e de ICMS? Se tem, eu não sei, tá? Eu fui procurar, eu não achei. Pelo menos eu não vi. Então, por que que eu dei vários exemplos aqui para vocês? Não quer dizer que não tenham pessoas que precisam de advogado tributarista para fazer restituição de impostos, mas essas pessoas não têm a consciência necessária para colocar intencionalmente lá no buscador do Google, que é a rede de pesquisa, que é o que a gente mais usa, para resolver esse problema e contratar um advogado. Então, o tráfego pago funciona para praticamente todas as áreas, ou provavelmente todas as áreas, mas o que vai mudar é a forma de fazer e as estratégias que tu vai usar no tráfego pago. Então, na minha opinião, sim, qualquer área funciona para o tráfego pago, tá? Só usei o exemplo do Google para vocês entenderem a lógica, que o Google é o mais difundido, né? Inclusive é o que é permitido expressamente lá no provimento 205. Então, Sim, não, maravilha. Uma coisa que você falou aí sobre volume, né, de buscas, isso aí que muda todo o jogo, porque a gente faz um alinhamento de expectativa aqui. Eu tô dando um exemplo aqui do lado da agência, tem uma rua que é bastante movimentada. E aí vamos supor que está passando um tráfego de veículos, um alto tráfego, um alto fluxo de veículos. E eu quero que as pessoas que passam por ali tenham contato com a minha agência. Então eu vou contratar um engenheiro e tal, uma construtora, a gente vai fazer um desvio ali na rua, vai fazer um viaduto para que todo mundo passe aqui por dentro da minha agência e saia ali do outro lado.
Agora, por quê? É uma rua que tem muito tráfego, beleza, muito volume, tem muita gente passando por ali, automaticamente eles vão passar pela minha agência. Agora, se eu tiver o mesmo esforço, o mesmo engenheiro, a mesma construtora, a mesma estrutura, e eu for fazer essa construção lá numa estrada rural, que passa o leiteiro início da manhã e fim da tarde, né, sempre o mesmo cara, né. Aí vai dar uma frustração de expectativa, "Poxa, não deu em nada", né. Tecnicamente está tudo preparado, mas depende da matéria-prima, que é o fluxo. Então, se não tiver pessoas buscando, isso aí que muito bem o Rafael apontou, pode te frustrar as suas expectativas. Então, claro, itens mais buscados, questões que envolvem pessoa física, né, trabalhista, previdência, civil de uma forma geral, né, família, enfim, vai muito bem, mas tem que cuidar, às vezes você quer atuar com uma coisa muito específica, até eu lembro de um camarada que ele queria atender o frigorífico da cidade dele, ele queria fazer um marketing para conseguir o frigorífico como cliente. Falei: "Meu amigo, descobre onde é que esse cara joga bola e vai lá jogar uma partida com ele, vai lá na igreja, senta do lado do banco dele, aperta a mão dele". Não é anúncio no Google que vai fazer vocês se apresentarem não, ou até mesmo, "Ah, vou fazer um pino ali, vou bombardear o raio ali para que quando o dono do frigorífico estiver lá rolando o celular, vai ser impactado". Cara, vai lá, aperta a mão dele, entendeu. Então, não necessariamente o tráfego pago vai ser a bala de prata de aquisição de clientes para todos e qualquer negócio, né, desde que tenha também a questão da busca, né, então ter buscas é muito específico. Até um cenário que me chamou muita atenção, não sei como é que é a tua experiência nesse sentido, atendendo a galera do criminal. Cara, criminal não tem explicação para mim, porque é uma roleta russa, para mim, né. Você deixa a campanha lá tudo certinho, configuradinho, anúncio perfeito, as palavras certinha, página certinha, faz o primeiro mês, chegou um caso aqui, mais ou menos, né, se pagou, não perdi nem ganhou. Se pagou, porque eu investi em marketing voltou numa questão aqui, beleza. Aí dá o segundo mês, nada, Jean. Terceiro mês, pô, Jean, tá certo mesmo, não é possível. Quarto mês, a pessoa tá querendo vir aqui cometer um crime, né. Aí, de repente, no quinto mês, nossa, meu amigão, Jeanzão, me manda seu endereço, vou mandar um vinho aí para todo mundo aí da agência, né. Cara, pagou chegou um caso, assim, que pagou anos de marketing, assim, então eu vejo no criminal um não vou dizer uma loteria, mas é muito sazonal. Não sei se você percebeu essa particularidade nessa área ou em outras áreas alguma particularidade assim? Eu percebo isso em áreas que tem um clique muito alto, então, tipo, só para contextualizar para o pessoal, né. Lá, falando especificamente de Google Ads, o uma das métricas mais conhecidas é o custo por clique, né, que é o efetivamente o custo que o pessoal paga. Então, ah, o que o Jean está perguntando, essa questão de mudanças muito drásticas de resultado, né, sazonalidade. Eu percebi isso em áreas que são muito caras, então, criminal, o que que acontece, né, e qual é a explicação que eu uso para os clientes? "Rafael, esse mês está tudo bom e no outro mês parou, qual é a explicação lógica?". Aí na hora que eu vou ver as métricas competitivas, que são as métricas lá dentro do Google, que ele mais ou menos explica como é que funciona, o porquê que tu está perdendo cada resultado, o que que acontece? Hã, como o criminal é uma das áreas que pagam mais rápido e existe uma urgência muito grande, acaba que as pessoas se propõem a pagar mais. Quando elas se propõem a pagar mais, então, tipo assim, se você está em primeiro hoje, você está tomando o cliente de alguém. Esse alguém vai ficar incomodado. Ele fica incomodado, ele vai chegar para o Jean, imagina que o concorrente um é cliente do Jean, o Isso. concorrente 2 é cliente do Rafael. Ele vai chegar assim: "Ô Jean, pelo amor de Deus, meu filho, me ajuda aí. Mês passado foi bom, mas esse mês tá ruim". Aí o Jean vai lá analisar, aí viu que o cliente do Rafael estava em segundo e passou para primeiro, estava e assim sucessivamente. E aí o que que acontece? Existe uma mudança muito grande que em 80% dos casos é orçamento. Então tem cliente que entra aqui já alinhado, eu já digo: "Ó, criminal é dinheiro, tá? Não tem muito diferencial não, vou fazer uma campanha e tudo, mas a gente consegue fazer um teste ou outro ali, mas para chegar a lead qualificado, que é a rede de pesquisa, é dinheiro". Então, tipo assim, tu tá colocando R$ 1.000 esse mês, no próximo, nesse mês aqui tu recebeu, sei lá, 10 leads, no próximo com o mesmo orçamento tu receber 5. Uhum.
Aí depois tu aumenta, aí tu começa a receber os 10. Aí daqui a 3 meses de novo, aí começa a cair. Por quê? Porque tem cada vez mais as pessoas produzindo conteúdo, cada vez mais agências de marketing, cada vez mais advogados se entendendo do assunto, eles estão entendendo que o quê? O cara que entende de gestão, o cara que entende de número, não fica muito no achismo, ele vai entender. Rafael quer dizer que se eu botar R$ 1.000 no Google, eu vou receber aqui 10 contatos no WhatsApp de pessoas que estão querendo me contratar. Então pode cair dinheiro. E Sim, a pessoa recebe e fica empolgada. Então, muitas das vezes, esse resultado, e o pessoal às vezes reclama dessa sazonalidade, na minha opinião, muito falta de expectativa de entender, de não ter uma noção da realidade do que, cara, eu tô tomando o lugar de alguém. Se esse cliente fechou comigo, ele deixou de fechar com o outro. E o outro ficou incomodado, não tá mais dinheiro, ele vai tentar melhorar. Vai melhorar a landing page, vai contratar hospedagem mais rápida, ele vai tentar melhorar anúncio, ele vai estudar, ele vai melhorar as vendas. Então, todas as áreas precisam disso, mas o criminal ou qualquer outra área que o clique seja muito alto, saúde, busca e apreensão, criminal, tributária, essa galera toda aí, sim, cara, tu tem que ter uma cultura de melhoria contínua. Tu tem que ter uma cultura de entender que cada vez mais vai ficar mais caro, só que o retorno sobre o investimento do teu investimento no anúncio, ou seja, o dinheiro que tu coloca e o dinheiro que retorna, tão cedo não vai ficar ruim, tá? Tão sim. cedo faz só tu fazer cálculo de padeiro. Então, às vezes, o pessoal reclama: "Ah, Rafael, coloquei R$ 1.000 de anúncio, só cheguei a um cliente. Aí tu fechou o cliente quanto? Ah, 20.000. Ah, então, cara, tu botou R$ 1.000 e botou 20. Uhum. Onde é que tem esse retorno? Eu fico brincando. Nem a agiota tem o retorno que vocês têm, então precisa só entender um pouquinho mais da realidade e fazer cálculo de padeiro e ficar mais feliz com as coisas. Então, tipo, o pessoal tá acostumado, principalmente isso da galera que começou antes, muito antigão, o Uhum. pessoal pagava barato, e É, aí quer usar o parâmetro lá de 2018. Ah, mas eu fazia anúncio em 2018 e chegava muito, sim, acho que os anúncios estão ruins. Ah, não, é o mercado que está abrindo o olho, é o mercado que está entendendo que é maravilhoso essa oportunidade que está tendo. Que independentemente se tu tem indicação, se tu é de família tradicional ou não, se tu é especialista, se tu tem doutorado, se tu é PhD, se teu escritório tem o piso lá da Itália, ou se tu mora num bairro mais tranquilo, se tu é, como eu, filho de empregada doméstica. O cliente não quer saber, ele quer entrar em contato, ser atendido rápido, ser atendido bem e pagar um preço coerente que ele acha que é justo. Ponto. Então, o exato. Google está cada vez mais democrático nesse assunto. Então, eu sou um Sim. pouco prolixo, né, responder as coisas. Então, tipo, Não, gosto de contextualizar para a pessoa entender. não, mas o que você falou foi ótimo, porque você falou ali dessas outras áreas que também não é só no criminal que isso acontece, que essas outras áreas que tem um clique caro, né? E impressionante, lá por meados de 2015, 2016, eu lembro que a gente fazia anúncios ali e muitas vezes era menos de R$ 1 o clique, era centavos, 50 centavos, 70 centavos. E aí a gente acompanhava outras áreas que lá em São Paulo, dedetizadora, desentupidora já está a R$ 100 o clique. A gente falava assim: "Meu Deus do céu, não é possível, né, como R$ 100 o clique, né?". E ao longo do tempo, o que que a gente foi percebendo? Na advocacia, também cliques ali a R$ 3, R$ 5. A gente tem casos aqui de cliques ali no Google que tá R$ 20 e o cliente fala: "Não, beleza, manda bala", porque é uma coisa tão específica, tão competitiva, tão concorrida, questões tributárias, questões empresariais, enfim, que um camarada desse marcando comigo uma reunião, eu fechando ali, fica tranquilo, pessoal, que vai pagar aí anos de anúncio, né? Apesar de o clique ser esse primeiro olhar astronômico, principalmente isso aí que você comentou, né? Eu percebo isso também. A galera que era mais antigo, né? Que coloca assim, coloca R$ 10, era como se fosse abastecer a bis, né? Põe R$ 10, põe R$ 10 aí, sai com o tanque cheio, Enche, né? enche o tanquinho de crédito, bota 10 Enchia conto aí. enche o tanque, né, mas também em 2018, enfim, a gente também é com R$ 100 no mercado e aqueles mesmos R$ 100 não fazem a mesma coisa, né. E só que com o anúncio, tá muito mais que a inflação, porque é um leilão, é uma concorrência, né. Então, o cliente ali que tá com o Rafael fala: "Não, pode botar, Rafael, R$ 5 o clique". Aí o cliente está aqui comigo: "Não, 6". Aí falou: "Não, Rafael, agora vamos ficar em primeiro, pode colocar 7", e aí vai, né, e aí vai. Então, dependendo da área, realmente é bem concorrida, né, porque é sinal de que quando fechar, o retorno vai pagar tudo isso, com certeza, né. E tem uma outra questão também, que me chama muita atenção, e isso fez a gente ajustar a nossa forma de trabalho ao longo do tempo, que só o tráfego sozinho
não estava fazendo mágica, né. O que que acontecia? Os contatos chegavam, só que o advogado acostumado a atender aquele cliente que vem por indicação, aquele cliente da offline, né, que tem todo o tempo do mundo para falar contigo, marcou um horário, sentou ali na sua frente, né. Aí começa a chegar esses contatos do digital, que a pessoa chama ali no celular e põe o celular no bolso e vai viver a vida dele. O advogado já tem a impressão ali que: "Ah, não, tudo curioso, o pessoal não dá atenção", né. Só que tem um jeito certo de lidar com esses camaradas, né, profissionalizando o comercial, tendo CRM, tendo cadência, tendo script, tendo um número mínimo de tentativas de contato, chamando sim, né, fazendo o famoso follow-up, que é o acompanhamento, chamar ele de volta para uma conversa, né. Então, você tem alguma dica aí para o advogado aproveitar melhor esses contatos gerados aí pelo tráfego pago? Olha, dessa questão de contato, né, eh, quando o advogado ele começar a atender leads do WhatsApp, quando eu falo lead, tá, é potencial cliente do teu WhatsApp. Quando ele começar a atender essas pessoas que querem contratar ou tirar alguma dúvida nesse sentido daquele assunto, precisa entender que a pessoa nunca viu ele na vida. Então esse é o primeiro ponto. Então é natural que as pessoas vão ser um pouco mais frias, as pessoas vão ser um pouco mais desconfiadas. E aí eu gosto de usar muito um termo de que o advogado, ele precisa ter um rastro de confiabilidade. Às vezes o advogado não tem o Google Meu Negócio, o cara não tem um Instagram, não tem um site, não tem, se eu botar o nome dele no Google não aparece nada. E aí às vezes eu fico brincando com meus clientes, cara, se coloca no lugar do cliente, tu te contrataria? Se tu botasse teu nome no Google, tu não apareceria? Principalmente em algumas áreas que é o público-alvo de golpe. Então, tipo, o cara faz RMC, o cara não tem um site. Então, um cliente que sofreu um golpe de algum consignado, alguma coisa, ele coloca o nome no Google e não aparece nada. O que que tu acha que ele vai achar? Que é um Ou tem o golpe. site e tudo aquelas fotos, assim, de banco de imagem, os americanos apertando a mão, não tem uma foto do advogado, né, não Então, tipo, então a primeira questão é que, mesmo que você não produza conteúdo de forma consistente, que você tenha pelo menos o básico do básico do básico, que é tipo assim, eu existo internet, ó, tá aqui eu, bota aí Rafael Mota que eu vou aparecer. Então, acho que a primeira dica seria essa, fazer o básico. Se você produzir conteúdo de forma frequente, ótimo, tá? Mas se você fizer pelo menos o básico ali, fazer uma foto institucional, um site decente, um Google Meu Negócio, os clientes que você resolveu para pedir avaliação para a pessoa falar bem de ti, tá? Então acho que essa é a primeira dica. E aí, a parte do atendimento em si. Boas práticas de atendimento. Atender rápido, porque hoje o mundo está cada dia mais ansioso, as pessoas estão cada vez mais impacientes, inclusive a gente, tá? Não, sempre se coloca no lugar do cliente. Inclusive você que está reclamando que o cara que ele não responde, se você tivesse no lugar dele, você não responderia. A gente vai para uma pizzaria, um hambúrguer, um iFood, se o cara atrasa 5 ele já tá louco. Putz, velho, o cara disse que ia chegar aqui 4 horas, chegou 4 e 5, isso é um absurdo. Então, tipo, às vezes a gente não tem paciência que as outras pessoas tenham. Então, ter um pouco mais de empatia nesse ponto. Entender rápido, não querer adivinhar que o cliente tem dinheiro ou não. Então, tipo, eu vejo muita gente assim, já chegou muita gente, Rafael, só chega leite ruim aqui, o pessoal pobre. Aí eu digo, tá, mas como é que tu sabe? Só pela foto eu sei. Eu digo, como assim? Não se deu nem o trabalho de falar com o cliente. Então, assim, e eu tô falando assim, o básico, tá? Não tô nem comentando em assunto estratégico, não. É só a parte bem trivial do atendimento. Então, não pressupor que a pessoa não tem condições. Entender que o que você burocratiza do seu atendimento ou do seu escritório, está chegando a nova geração que já chega com a mentalidade de empresário, que já entende que a advocacia é um negócio, e o negócio precisa vender, porque se tu não vende, teu escritório morre. Precisa vender, precisa colocar dinheiro para dentro. Então, assim, ele entendeu que, Rafael, eu não consigo cobrar o valor cheio aqui. Eu cobrei R$ 20.000 no divórcio. Ao invés de cobrar R$ 20.000 no divórcio à vista, eu vou fazer 25.000 aqui parcelado. Mas o cliente não tem cartão, parcela do boleto. Mas a inadimplência, primeiro fecha, depois trabalha a inadimplência. Um problema de cada vez. Não fica querendo antecipar. Só para falar para vocês, a minha inadimplência, hoje, deve ser 5%. Então, entre de inadimplência o que eu recebo, vale a pena o que eu recebo, tá? Hã, acho que outra questão
Eu não tô nem falando de atendimento, são só boas práticas ainda, tá. Então isso é Sim, tipo sim. então, eu acho que se tu já entra com essa mentalidade, tu começa com essa mentalidade, eu acho que a probabilidade de tu ter resultado é muito maior. E eu sempre gosto de brincar que probabilidade é diferente de possibilidade, tá. É possível que você tenha um resultado sem fazer tudo isso, mas provavelmente tu não vai ter. A probabilidade é baixa, então possibilidade é diferente de probabilidade, então sempre vejam isso, tá. Principalmente quando você vê um resultado exagerado da internet, quando você vê algo muito desarrazoado da realidade, sempre se reflita: "Cara, isso é possível ou é provável?". Cara, é pouco provável. Possível é. É possível ganhar da Mega Sena, né, mas é pouco provável. Então, acho que se a pessoa entender essas boas práticas de atendimento, eu acho que já é aí 60%. Aí o resto é entender do assunto, começar a trabalhar mais técnicas comerciais, entender o follow-up, entender que mais de 90% das pessoas não fecham contrato contigo de primeira, eles precisam de pensar, eles precisam refletir, precisam entender que existem algumas objeções que os clientes não vão dizer para ti, é uma esposa, é um vizinho, é um cara que levou um golpe e não quer te dizer, é que ele achou caro e tá com vergonha de dizer que tá caro, ou que ele não quer te contratar porque tu não gostou da forma que tu falou. Tem várias coisas que a pessoa não gostou de ti e não te fala, então é muito de tu entender todo esse contexto virtual, né. E quando tu tá à distância é muito mais complexo tu entender. Uma coisa é o Jean falar aqui na minha frente, eu falar: "Ó, Jean, eu te cobro 30 conto aqui faz um divórcio", ele faz assim: "Eita", chega a dar uma dor no coração: "Eita, foi caro". Ou ele tá lá no WhatsApp: "Ok, doutor, vou pensar". Então, tipo, tu não tá conseguindo ter isso, então o desafio do digital é muito isso, e eu acho que o principal, tá, pra encerrar, pra não falar muito, que eu falo demais. Não, fica E o tranquilo, princi pode ficar à vontade e aí. o principal, é entender que os contratos que tu fecha no teu escritório, muita das vezes, tá, e não leve para o coração o que eu vou falar agora, você não vende, você tira o pedido. Por quê? Porque quando a pessoa chega indicada no teu escritório, ela já chegou com a autoridade transferida por alguém que te indicou. Se eu indico o Jean dizendo que ele é um cara muito bom em tráfego pago para advogado, a pessoa que vai falar com ele já chega com a confiança no Rafael, né, no Jean, que ele não conhece o Jean. Mas quando a pessoa chega no teu escritório, sem indicação nenhuma, tá lá no WhatsApp, deitada no sofá, toda relaxada, assistindo a novela das 9, ele não te conhece. Ele não te conhece, então ele vai ter muito mais objeção de tirar o dinheiro tirar a carteira do bolso e te pagar alguma coisa. Tu tem que convencer ele. E aí, quando entra esse convencimento, tem toda essa questão que eu falei antes, e tem a parte de tu dominar, tu passar confiança e de tu entender de venda. De mostrar que tu, de fato, é a pessoa que ele precisa contratar para resolver o problema dele. Sim, exatamente. A grande frustração que eu vejo dos advogados é isso, que eles, como você bem pontuou, eles estão acostumados a tirar pedidos, mas na mente deles: "Não, eu sou um vendedorzão. Vixe, venda, Entra sentou". 10 e eu fecho 9. Aqui, ó, pode É, sentar. sentou aqui na minha frente e não tem escapatória. Ah, meu amigo, mas é claro, é igual quando o camarada chega na loja lá de material de construção e fala: "Tem prego? Tem. Quanto que tá?" "Ah, tanto." "Ah, só passar no caixa." "Pô, ah, vendi. Olha, vendi mais um pacote de prego aqui." Que o cara já chegou querendo comprar o prego. Isso, a única coisa que faria ele não comprar é não ter, né, ou tá com É, preço abusivo, é, né. e só deixar claro, não desmerecendo de quem vende presencial, mas é entender que o nível de complexidade é maior, não porque é difícil vender online, não é fácil, tá? Mas é porque é um comportamento, é uma forma que a gente não está acostumado, a gente não aprendeu assim. As pessoas ainda hoje não fazem isso, porque quem está no digital é exceção ainda, apesar de que cada vez mais tá evoluindo, o pessoal está crescendo e tudo, mas é uma forma que você precisa entender o jogo. Quando você entende o jogo, você vai estar diferente da galera, da regra geral. E aí você consegue se destacar de forma muito mais fácil, né? Sim, sim. É que acontece justamente isso, é que a pessoa, ela o advogado, ele não está preparado, às vezes até o ego dele impede de: "Como assim? Mandei a resposta, a pessoa não respondeu, eu vou procurar ela de novo? Não, ela que me procure, se quiser, vai soar", aí inventa um monte de desculpas na cabeça, né, para não fazer o serviço que precisa ser feito, no sentido de: "Ah, eu não vou vai parecer que eu tô, eh, implorando pelo serviço, né, vai me diminuir eu ficar insistindo, né". Só que é acompanhamento, é técnica comercial. 80% dos negócios são fechados após a quinta tentativa de contato. E os advogados tentam uma, 2, no máximo. Aquele advogado que já está de parabéns,
tentou 3 vezes ali e aí desistiu. Então, técnicas, dados, né, que já são aplicados em outros segmentos do mercado, falta o advogado olhar para isso e falar: "Poxa, realmente eu tenho que ver a minha advocacia como negócio, eu preciso, considerar usar um CRM", porque é o que o pessoal nos outros segmentos usam e aumentaram as vendas 28% depois de começar a usar. Então eu preciso me profissionalizar, fazer follow-up, ter scripts, ter constância. Muitas vezes a advocacia, assim, é altos e baixos, né. Vai tudo bem, é uma montanha-russa, né. Puxa, agora o desespero para conseguir cliente, né. Isso é só um reflexo ali do comercial. De repente, atende com muita atenção, com muito zelo, né, aí depois está com audiência, prazo, aquela correria sem tempo para nada, aí delarga: "Ah, não, vou no fim do dia eu respondo todo mundo", né. Ué, tá só colhendo o que plantou. Então não tem uma constância no processo comercial, não tem uma profissionalização, e aí quer que a advocacia seja constante, previsível, né, vai ser só aquele o que você planta ali no comercial, você vai colher ali, né. Então, nisso eu vejo que os advogados, às vezes se frustram com o tráfego pago, achando que: "Ah, vou fazer um anúncio no Google e vai aparecer as procurações assinadas ali por e-mail", né. Né, e na verdade vai gerar oportunidades, e até o Google, ele vai levar a pessoa ali para uma página que às vezes ele fazendo o serviço dele, essa página não estando legal, pode pôr tudo a perder, né. Às vezes o botão de WhatsApp ele tá com o número errado, ou enfim, tá Acontece lento. muito, hein? Acontece muito. É Nossa, eu raro, mas vejo acontece sempre. eu vejo isso aí às vezes na bio do advogado. "Ó, me chame aqui, link na bio", aí você clica com aqueles abrir.me, sei lá, assim, que tem um monte de propaganda e ainda não redireciona para o nossa, em vez de colocar já o link certinho do WhatsApp. Então, enfim, né, não é o tráfego pago que vai fazer você vender sozinho, né. Ele vai ser um dos personagens dessa nossa corrida aqui. Ele vai passar o bastão ali para uma página de destino, essa página de destino vai passar o bastão para você, advogado, ou alguém dentro do seu escritório, que vai ter que fazer o fechamento, e aí o último corredor geralmente ele fica para o final mesmo, né, naquela corrida de revezamento, né, o Bolt que fica no final, para ele definir a partida. E aí todo mundo fez o trabalho dele, o tráfego fez o trabalho dele, a landing page fez o trabalho dele. Se chegar na mão ali do escritório e ele não souber conduzir esse contato com técnicas comerciais profissionais, vai botar tudo a perder e aí fala: "Puxa, não funciona", né. Então, é uma coisa que a gente começou a bater muito na tecla aqui em capacitar os advogados também nessa questão de atendimento, porque faz muita, muita diferença, né. E uma coisa que você falou também, que caiu no seu radar, inicialmente a parte de SEO, aquelas 3 letrinhas, né, SEO. Isso aí vem lá do orgânico, que seria um tráfego natural, o não pago, né. E aí, não sei se chega essa pergunta para você aí, né, "Rafael, o que que é melhor? Tem o tráfego pago, tem o orgânico? Começo pelos 2, faço um primeiro?" Enfim, você tem alguma orientação aí para os advogados que estão nessa dúvida aí, o que que é melhor, tráfego pago, tráfego orgânico, por onde eu começo? O que que é melhor? Os 2, uma coisa não impede a outra, então, o que que a gente precisa entender, né, subir um pouquinho mais o nível na parte técnica no geral. É entender que Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, todos os que têm ads no final, são pontos de aquisição de clientes. Então, esses pontos de aquisição de clientes, ele não exclui os outros. Então, você tem Google, Meta, YouTube, blog, vídeos orgânicos no YouTube, você faz conteúdo no jornal, você faz produção de conteúdo no Instagram, você produz conteúdo no LinkedIn, você produz conteúdo no Jus Brasil. Todos esses canais de aquisição de clientes, eles se ajudam entre si. Eles não um não impede o outro. Agora, Rafael, beleza. Objetivamente, o que que você começaria? E aí, como bom advogado, né, sempre tem que ter o depende. Então, depende se eu tivesse dinheiro para começar ou não. Rafael, eu sou recém-formado, tô duro, não tenho grana para começar com nada. Aí você vai ter que começar com orgânico. Então, produz conteúdo, procura entender o básico da parte de ranqueamento orgânico, procura de entender o máximo para tu entender a parte de algoritmo. Entender que os algoritmos no geral de tráfego orgânico, seja Instagram, blog, tudo, ele tem um princípio fundamental que eu acredito, tá? Nunca vi isso em ninguém, mas eu acredito que é o quê? Que você precisa trazer uma previsibilidade de conteúdo para ele. Porque quando você não é o produto, você está consumindo, você está vendendo, enfim.
Então, para a rede social te entregar algo de graça, alguma coisa nesse sentido, ele precisa que tenha os produtores de conteúdo. Então, quando o produtor de conteúdo traz uma previsibilidade na produção para ele acaba que distribui mais, tu consegue ter mais resultado e tudo. E aí você vai estudando a técnica, né, de SEO no geral. Ah, blog, Rafael, lá na H1 eu tenho que ter isso, isso e isso. Eu tenho que ter tantas palavras. Eu tenho que fazer isso, tenho que observar minha URL, isso é coisa mais técnica. Mas o Uhum, princípio fundamental de qualquer coisa é o quê? Conteúdo de valor, um conteúdo bem feito e frequência. Você trazer previsibilidade para o algoritmo para ele entender, opa, o Rafael produz um bom conteúdo e além disso ele é frequente, então eu vou distribuir mais ele. E eu vejo isso tanto no meu blog, hoje eu estava até vendo ontem, o meu blog esse mês até agora deve ter me gerado uns 200 leads sem gastar R$ 1. Sem legal. gastar R$ 1, né, redator, Exato, hospedagem, sem gastar R$ 1, exato. mas ele já me gerou uns 200 leads, e o Instagram é o que faz a minha agência crescer, então o motor, a válvula do coração da minha agência é a produção de conteúdo, tanto é que quando eu paro de produzir conteúdo, a quantidade de procura cai. Quando eu volto, bomba. Tipo, a agenda, 10 reuniões Uhum. por dia é loucura. Então, assim, para você ver como o conteúdo é importante. Sim, Então, até uma coisa te que respondi aí? sim, sim. Se quiser complementar ainda mais uma coisa, mas uma coisa que Não? me chamou a atenção era a que você falou ali, né, que, eu tenho esses contatos aí chegando de graça, né, de graça. Porque até um nome que eu acho péssimo que inventaram para o tráfego pago é isso, tráfego pago, porque dá a impressão que o Outra de graça, orgânico né? é de graça, né. Que foi É, nossa, tipo aí. foi de graça escrever artigo, gravar vídeo e blog, e sobe no site, e faz otimização, e pensa melhor nas palavras, e escreve de um jeito mais persuasivo, e às vezes usa agora o ChatGPT para reescrever algumas coisas de uma forma mais interessante para o cliente, né, porque o advogado ele está acostumado a escrever petição, né, escrever lá para o juiz, né, dos fatos, dos pedidos, tal, né, e, o cliente não ele é uma linguagem muito mais simples, né. Então, o orgânico, uma coisa que eu acho ruim nesse nome, né, que dá a impressão que o orgânico, né, que o natural, o sem pagar ali na hora ali, né, não significa que não teve custo, né. Às vezes é um custo bem considerável, né. A grande vantagem do orgânico que eu vejo, a gente tem para nós, a gente também recebe através do blog, contatos com uma boa frequência, né, mas tem clientes nossos, cara, que por já escrever de longa data, eles conseguem ali 600 contatos por mês do orgânico. Então o bacana é que, assim, desligou o anúncio no Google, 600 contatos por mês, né, então é bacana para não ter essa dependência. Então da mesma forma que a gente bate no advogado de: "Ó, não dependa só de cliente por indicação", né, então e a gente fala: "Ah, faz um tráfego pago", mas também, ó, não dependa só do tráfego pago, tem também, o tráfego orgânico, né. A questão é que você quer que o telefone toque hoje? Cara, faz o anúncio no Google, seu telefone vai tocar hoje mesmo. Não é escrever um artigo que seu telefone vai tocar. Então, se você também não está na advocacia a passeio, tráfego orgânico é para você, porque você se imagina daqui 10, 20 anos com a advocacia bem-sucedida, então você tem que pensar a longo prazo. Então o orgânico, pensando a médio e longo prazo, ele é extremamente necessário, mas a curto prazo, para o telefone tocar hoje, né, o tráfego pago. Até uma sigla bem legal no tráfego pago é o CAC, né, CAC. Custo de aquisição de clientes. Isso é ótimo, né, porque isso aí revela que se você está precisando de alguns clientes aí, considere comprar, né, se os clientes custam, significa que é possível comprar, né, então compre alguns clientes com tráfego pago, né. E para a gente já caminhar para o nosso final aqui, Rafael, qual que você vê, assim, os principais erros que dos advogados que talvez vê um conteúdo como esse, né, fala: "Poxa, não, realmente tráfego pago, fazer uma parceria com o Google, para ele me indicar todos os dias aí pode ser legal, fazer um tráfego pago ali na rede social para eu ter alcance", às vezes as pessoas têm um direito, têm um benefício, mas não sabem, mas eu vou impactar elas ali para que a minha advocacia caia no radar dessas pessoas, né. E aí o camarada se aventura, falou: "Beleza, vamos começar, vamos experimentar isso aqui, vou colocar a minha advocacia nos trilhos do futuro", realmente transformação digital chegou, hoje o advogado aqui, o cliente, né, o banco dele é pelo celular, ele pede comida pelo celular e tem muita gente que vai pegar contratar o advogado pelo celular também. Beleza, vou embarcar nisso aí e começa.
E, às vezes, eles têm ali principais erros que eles cometem, mancadas, expectativas, enfim. Que você percebe aí, principais erros que o pessoal comete aí, ou até uma dica para quem quer começar, quer avançar nessa área? Eu acho que a grande questão dos principais erros é o pessoal achar que o digital é uma novidade, não é novo. Então, o que quer dizer com isso, né? Novidade passa, novo fica. Cara, e o digital não é novidade. Ele chegou, ele vai ficar e cada vez vai se consolidar mais. E principalmente quando você chegar nessa nova forma de conseguir clientes, você precisa entender que o principal tempero para a receita é o tempo. Inclusive tudo na vida, que é algo consistente que vai te trazer resultado a longo prazo, é o tempo. Não quer dizer que você vai tentar de forma infinita para o resto da vida fazendo errado, não. Mas muitas das vezes as pessoas deixam de ter um baita resultado, porque não se dão o trabalho de dar o tempo de amadurecer necessário. Então, exemplo, existe um termo técnico que a gente fala que é a jornada de compra, que é o tempo que a pessoa tem contato a primeira vez ali com você até o fechamento de contrato. Sei lá, você é de inventário. Se você não para ver que a jornada de compra é longa, ou seja, que demora ali 3, 4 meses, porque tem vários herdeiros, o povo brigando, um não aceita, outro não aceita, é vários decisores, tu tem que convencer todo mundo. Aí não, vou testar um mês para ver se esse negócio funciona. Não vai funcionar, não vai funcionar. Porque se tu começou aqui em janeiro, tu vai conseguir fechar contrato em abril ou maio. Não quer dizer que você não consiga fechar contrato com alguém que já chega pronto, mas a probabilidade, novamente, né, possibilidade com probabilidade. É possível? É. É provável? Nem tanto, porque é uma dinâmica do teu segmento. Agora, se tu vai fazer uma campanha de defesa de buscar pressão, cara, a pessoa que teve o carro apreendido, obviamente vai ser mais rápido. Então, acho que o principal erro do advogado é o quê? Não entender o básico da jornada de compra do teu cliente, que eu sou fãzaço de jornada de compra, que tu dá para tu aprofundar em várias coisas, entendeu? O mínimo de necessário do que o que que a pessoa precisa para fechar contrato, qual o tempo que ela precisa para fechar esse contrato e ter consciência que não vai ser do dia para a noite, Uhum. porque as pessoas acham que o online é sinônimo de facilidade. É online, esse negócio na internet é fácil demais, tu coloca umas páginas, pá, eu vou lá fazer essa campanha. Não, Google Ads é muito tranquilo, é só botar as palavras-chave. Ah, as Uhum. palavras-chave eu vou pegar aqui no Instagram do Rafael, ele já tá dizendo que tudo de graça, eu vou pagar ele não. Não, não vou estudar isso aí não, porque é muito tranquilo, vou negativar as palavras e tudo. Então, assim, acho que o principal, né, tempo, o pessoal não deixa amadurecer a estratégia. E quando eu falo amadurecer a estratégia, nem você amadureceu ainda para o digital. Você ainda está ainda um bebezinho ali no digital, você aprendeu. Tipo assim, é a criança que vê o mundo, abriu o olho. Opa, o digital. Pronto, é você no digital. Você advogou 20, 30 anos no local, aí você vai entender ferramenta, perfil de cliente diferente, concorrente diferente, tudo isso. O que a pessoa leva em consideração para te contratar é diferente do presencial. E aí você não dá tempo. Aí passa 2, 3 meses, esse negócio dá certo não. Vou ficar aqui mesmo, porque aqui já tá dando bom. Beleza, tá dando bom Uhum. hoje. Mas daqui a 5, 10 anos, será que a tua advocacia vai sobreviver e fazer o que tu faz hoje? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Sim. Porque o digital, demanda é infinita. É infinita mesmo, porque nem que você queira pegar todo mundo que trabalha sem carteira assinada no Brasil, você não consegue. Você não tem Uhum. braço para pegar. Então, assim, quando eu falo infinito, não que não tenha fim, mas é infinito de tu não conseguir dar conta de toda a demanda que tem. Sim. Então, se você entender o poder digital, fazer isso de forma séria, não é contratar um gestor, uma agência achando que o cara vai fazer tudo, não. É entender que você tem que estudar parte comercial, entender de gestão. E aí, só me aprofundar um pouco mais, gente, só para o pessoa entender. Sim. Eu Manda falo que o bala. advogado, ele tem 5 fases. Ele tem 5 etapas até chegar ao máximo ali, que é de fechar contrato todo dia com custo menor. O primeiro desafio dele vai ser receber lead, ou seja, o contato no WhatsApp. Isso ele vai subir uma campanha, ele vai fazer a parte básica. Isso aí no YouTube de graça vocês fazem. Depois receber lead qualificado. Aí aqui tu já vai entender perguntas objetivas de qualificação, entender quais são as perguntas qualificadoras, entender de otimização de campanha. Aqui já fica um pouco mais complexo. Terceiro, fechar contrato. Aqui tu já vai ter que entender o básico de fechamento de contrato. Atender rápido, CRM, follow-up.
Tu vai fechar como diz aqui no Ceará, um gato pingado ali ou outro. Vai fechar, mas fechou o contrato. Quarta fase, fechar contrato de forma recorrente. Aqui, tu já vai ter que ter uma equipe. Aqui, tu já vai ter que ter uma estrutura comercial muito mais bem delimitada, um SDR, um closer, ou uma pessoa dedicada para atendimento. E quando tu Uhum. tem pessoa dedicada no atendimento, tu precisa gerenciar essa pessoa. Então, além de conhecimento de venda, tu vai ter que ter conhecimento de gestão. E aí tu tem que saber campanha, gestão, vendas e gerenciar tudo aquilo ali. E a melhor parte que é o quê? Fechar contrato de forma recorrente com menor custo. Aí aqui, você não pode depender só mais do tráfego pago. Aqui tu tem que ir para o SEO, tem que produzir conteúdo no YouTube, em blog, escrever artigo, assessoria de imprensa e etc. Por quê? O seu foco aqui não é só fechar contrato todo dia, porque você já fecha, mas é fechar contrato todos os meses, todos os dias, pensando, opa, eu fechei 100 contratos esse mês com meu custo de aquisição de 250. Como é que eu faço para fechar esses mesmos 150 com R$ 100 de custo de aquisição? Ah, Rafael, saindo um pouco mais do tráfego pago, produzindo SEO, melhorando o teu site, deixando ele mais rápido, colocando mais gente para atender mais rápido, colocando automação, gerenciando mais gente, enfim. Então tem toda essa dinâmica que eu acho que os advogados deveriam se atentar. Sim, ótimas dicas e isso que você falou, é sempre assim, né, a gente resolve um problema, nasce outro. Então, tá faltando cliente, beleza, aí você consegue cliente. Fala: "Agora o meu problema não é mais cliente, agora é equipe", aí põe equipe. Fala: "Puxa, agora é liderança, gestão", então sempre assim, o o o sinal de crescimento é esse, você é promovido para um cargo que você é incompetente, né, Você aí vai você você vai mudando as dores, né. Ah, uma exatamente. dor: "Ah, eu quero fechar contrato". "Não, mas se eu tivesse fechando esse contrato, eu estava feliz demais". O cara começa a fechar o contrato. "É, mas não tem ninguém que faça agora as petição". Aí começa a arrumar quem faça. "É, mas os clientes enchem o saco, vem entra em contato todo dia". Aí faz: "Ah, mas agora não tem ninguém para audiência". "Ah, mas agora tá o pessoal chega atrasado". Então, tipo, vai tendo outros É, problemas e fica tranquilo, tá, que não s acaba. Sempre a gente é. vai resolvendo um para aparecer outro o resto da vida. É. Quando os problemas estão repetidos que é um sinal de que você está estagnado, aí você tá repetindo de Total. ano, né. Você sempre aprova ali as mesmas perguntas, fala: "Poxa, eu tô na mesma série, né, não tô passando de ano aqui na advocacia, né, Essa as analogia perguntas foi boa, mesmo". nunca parei para pensar nisso. Então tem que vir coisas novas, problemas novos, né, tá sempre o mesmo problema, pô, tá repetindo de ano aí, né. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, é a questão do tempo, né, vários advogados nos procuram aqui e querem fazer só um mês. "Não, faz um mês aí pra mim experimentar". Falo assim: "Meu amigo, eu prefiro não pegar", porque assim, o que que de relevante você faz em um mês, né? Se matricula no É, curso de inglês lá, um mês, né, e vai na academia, a gente tá indo na academia agora, firme e forte aí, né, eu e o Rafael, e vamos no mesmo horário, só que a diferença de fuso parece que eu sou mais esforçado, né, mas é que eu vou às 4 da manhã, ele vai às 5, só que a gente dá diferença de fuso de 1 hora, se ele ligar lá na academia, eu ligar lá da minha academia, ele tá lá na dele lá, né, a gente tá indo no mesmo horário, né, mas aí parece que o Jean é um maluco, né, indo às 4 horas da manhã na academia, né. Mas, eu enfim, achava isso. Eu achava: é, "Meu Deus, um dia muito louco. é só meu Acorda fuso 3 horas horário. da manhã. É só o meu fuso horário, tô igual a todo mundo aí, né, não tem nada espetacular. Mas enfim, o que que tem de relevante fazer num mês de academia? Então essa dinâmica do tempo é um grande erro também dos advogados, porque: "Ah, eu fiz anúncio no Google, já apareço hoje lá no topo". Já, mas não significa que a sua campanha já está performando, que as suas palavras já estão bem configuradas, que sua página já atingiu o máximo de performance, então tem que realmente dar tempo ao tempo, né. E não é um serviço de preguiçoso que vai dá um resultado incrível. No passado até era assim. Se fazia um anúncio bem de qualquer jeito, anúncio bem preguiçoso, não tinha concorrência, né. Fazia uma página bem tosca lá e dava certo, o telefone tocava. Mas agora não. Agora a gente vive novos tempos, né, que fazer um serviço profissional já virou uma barreira de entrada nesse mercado. Então não espere você advogado, você advogada que: "Ah, vou pegar aqui e jogar umas palavrinhas lá, vamos ver o que vai dar". Já te adianto, eu vou te adiantar o resultado, não vai dar nada, tá. Porque se você não fizer bem feitinho, né, e ajustando, otimizando, melhorando, né, você não vai ter resultado. Lógico, depois você consegue resultados, até médias, assim, de resultados, até eu pego com outras agências ali, uma média geral ali, acho que até o Denner Lippert, né, o CEO da V4, ele traz ali médias da agência dele, lógico, ele atende vários mercados, atende até advogado lá também, né, mas o retorno de investimento de tráfego pago é um retorno esperado ali em média 9 vezes, lógico.
Tem casos que retorna 100 vezes? Tem casos que retorna 2, 3, né, então mas fazendo uma média, um retorno de 9 vezes, né. Então significa que, um retorno médio esperado, coloquei R$ 1.000 ali em anúncios, né. Poxa, fechei um contrato de 4.000 e outro de 5, né, ou 2 de 4, né. Poxa, tá bacana, né. Então, assim, tá um valor médio, mas lógico, tem casos que você coloca 1.000 e fecha um caso de 100.000, né, e tem casos que você fecha 1.000 e não fechou nada, né, e só foi os 1.000, né. Então é questão do tempo que o Rafael bem comentou aí de ir ajustando e aprimorando. E de olho no nosso tempo aqui, Rafael, bom, faltou alguma coisa para a gente, trazer aqui para o pessoal? Vou deixar você ficar à vontade para dar um recado final, inclusive deixa aí sua rede social, enfim, como que o pessoal pode te encontrar mais, saber mais dos seus projetos aí, tá liberado aí para deixar os seus contatos, dar um recado final para a galera aí. Não, queria só agradecer e acho que o tempo é tão importante que como puxando a minha época de mais advogado operacional, né, que fazia petição. Então fazer um reforço profilático com os colegas, que, cara, o tempo é tão importante que nada relevante na vida a gente faz sem tempo, né, academia, e não adianta a gente se matricular e não ir, não adianta a gente investir e não reinvestir, porque o poder dos juros compostos ele começa a trazer o retorno durante o tempo. Então eu queria agradecer aqui o convite, fiquei muito feliz, que apesar de só ter te visto uma vez, eu acho você uma pessoa sensacional, confirmei Opa, lá, já igualmente. acompanhava na internet, gosto demais. E meu Instagram é rafaelmota.underline, quem quiser ver lá minha agência também, agência Conversão Jurídica, e é isso. Também tem o YouTube, mas não sou tão atuante no YouTube, produzo conteúdo diariamente lá no Instagram. Se tiverem qualquer dúvida, é só chegar lá, comentem lá que assistiu o podcast, me falem o que é que vocês acharam. Eu estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, beleza? Maravilha, maravilha. Para facilitar também, a gente vai deixar na descrição desse episódio aí a rede social do Rafael, para vocês conseguirem, acompanhar um pouco mais de perto também o trabalho dele. Esse super profissional de tráfego, ele tem muito a acrescentar aí na sua advocacia, então não deixa de conferir e acompanhar o dia a dia dele aí, que ele tem dicas diárias aí que é isso, às vezes é um insight, uma sacada, uma analogia, assim, que às vezes fala: "Puxa, é verdade, né, tem que tomar providência". E você vai, aplica aí na sua advocacia e muda todo o jogo. Então, o Rafael tem muito conteúdo a acrescentar aí, fica a dica, a sugestão. E, Rafael, terminando aqui, você faz uma perguntinha meio padrão, meio filosófica, não tem nada a ver com o tema, mas tem sempre a ver com o convidado, tá? Então você, preparado ou não, aí vou te fazer uma pergunta aí, a primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde aí, não tem certo e errado, tá? Mas se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem para o Rafael, ainda criança, o que você falaria? Eita, bem profunda mesmo, hein? Cara, o que eu falaria para o Rafael que continua que, apesar de todos os pesares que você passou, de todas as dificuldades, você está no caminho certo. Tudo que você passou, toda ferida que foi, as cicatrizes que vão surgir, vai servir de aprendizado que vai te fazer o que eu sou hoje. Com seus defeitos, com as suas coisas positivas e negativas, mas eu sou quem eu sou em razão da história que eu tive. Então, é isso que eu falaria para ele. Isso aí. Pode fazer o que tu fez. Isso aí, um ótimo recado aí. E te agradeço, Rafael, pelo aceitar o convite, né? E continuei acompanhando também você de perto aí nas redes sociais. Conte conosco aqui. É sempre bom bater um papo aí com profissionais que tenham feito um trabalho sério, que tem nome, que tem, enfim, uma trajetória aí já comprovada. Às vezes a gente vê cada viagem, né? Algumas coisas assim que eu não vou nem dar muitos detalhes, assim, para não não dar pistas, assim, Tem nem muita viagem. Tem muita mas tem umas viagens, assim, que fala: "Não é possível, cara". E, assim, eu vejo, no Rafael sempre um posicionamento bem centrado, alinhamento de expectativa a respeito de: "Ó, assim que funciona, ó, não é essa o tráfego pago aqui não é aquela a maquininha da loteria, que tu põe R$ 1 ali, vira e pá, 1.000.000 no meu primeiro anúncio da advocacia, né". Então, assim, e a gente vê muita coisa assim, né. Então eu sempre vi em você também um cara bem centrado, bem pé no chão, né, me identifico bastante, agradeço aí o convite, também agradeço a nossa audiência e mais uma vez finalizo aqui com um convite final para você que está nos ouvindo aí, também quer, ter uma presença competitiva, né, nas buscas na internet, não quer mais ficar só dependendo de indicação de clientes para expandir, né, a sua carteira, de clientes de uma forma mais constante, mais previsível. Então, aquele link que eu comentei também para você olhar aí na descrição do nosso episódio, não deixa
de dar uma olhada lá, visitar e ver como que a Bonafide pode te ajudar nisso aí através dos nossos treinamentos e mentorias. Então, agradeço aí a sua atenção, mais um episódio aqui com a sua presença e até breve, a gente se vê nos próximos. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.